Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática e hoje falaremos sobre conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles são compostos por 5 tipos de conjuntos, que são os naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. O primeiro conjunto a ser estudado foi o conjunto dos números naturais, que é representado pelo n. Esse conjunto é composto por números positivos a partir do zero. O conjunto dos números naturais representa quantidade. São números que indicam contagem. Depois dos naturais, veio o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto é representado pelo z. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos e negativos, ou seja, pelo conjunto dos números naturais mais os números negativos. Esse conjunto veio a partir da necessidade de se tirar, diminuir. Por terceiro, veio o conjunto dos números racionais, que é representado pelo Q. O conjunto dos números racionais envolve, a partir daí, divisões. Nesse conjunto, a gente tem o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e negativos, e as frações. Frações que vão ter como resultados frações de resultados exatos, frações que vão ter como resultado um número decimal finito, e as frações que vamos ter como resultado um número decimal infinito, que são as dízimas periódicas. Dízimas periódicas são os números decimais infinitos que têm um período. Por quarto, veio o conjunto dos números irracionais, representado pelo i. Nesse conjunto, ele se torna um conjunto isolado dos demais, que a gente já falou, e nele a gente encontra as raízes não inteiras, ou seja, aquelas raízes que não vão ter como resultado um número natural. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, são números que não são dízimas periódicas, que não têm um período a seguir. E, por fim, a gente tem o conjunto dos números reais, representado pelo R, e esse conjunto é o maior de todos, ele engloba todos os outros conjuntos. Todo número que seja natural, inteiro, racional e irracional é um número real. Todos esses 4 conjuntos juntos formam o conjunto dos números reais. Aqui eu mostro para vocês um esboço de como a gente representa esses conjuntos um dentro do outro. O menor deles é o conjunto dos números naturais. Nesse conjunto, a gente só tem números positivos. Depois veio o conjunto dos números inteiros. Os naturais estão dentro dos inteiros, né? Logo, o conjunto dos números inteiros é formado pelos positivos e negativos. Depois veio o conjunto dos números racionais, que é um pouquinho maior. Nele estão os números inteiros e as frações. Temos separadamente o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto onde vão ter aquelas raízes não exatas, aqueles números infinitos que não são dízimas periódicas. Juntando todos esses conjuntos, a gente forma o conjunto dos números reais.